5 dúvidas mais frequentes relacionadas à holding familiar. Esse é o 4º vídeo que eu estou gravando sobre esse tema de proteção patrimonial, que gira em torno de uma crítica sobre como funciona hoje, trazendo também um pouco dessa questão da reforma tributária, quais são os novos riscos em relação a aumento de gastos, na transferência patrimonial, principalmente relacionados à herança, e também falando sobre holding familiar, que é uma das principais ferramentas utilizadas há décadas pelas grandes famílias para se proteger como um todo, tá? E antes de continuarmos, olá, eu sou Rafael Almeida, contador e especialista em soluções e expansão de negócios. Primeira dúvida, o que é uma holding familiar? Holding familiar é uma empresa, tá, com CNPJ, que é criada para ajudar a organizar o patrimônio de uma família, protegendo os bens de impostos e facilitando a sucessão patrimonial. Outra dúvida também é como funciona uma holding familiar. É uma empresa, como eu disse antes, com o CNPJ, tem as atividades ligadas ao patrimônio dessa empresa, não é apenas utilizada para fazer a transferência de heranças, mas também é utilizada para fazer essa organização, essa gestão. Então, tem um sistema contábil, tem ali uma transferência de imóveis, uma transferência de patrimônio, tudo ali dentro da mesma estrutura, tá bom? Tudo isso é feito, é gerido por essa holding. E ela permite que essas transferências sejam feitas da forma mais simples possível, né? Lembrando que essa série de vídeos está muito ligada à questão de transferência patrimonial ligada à herança, né? Esse processo é facilitado por uma holding familiar. É justamente feito através de uma transferência de cotas. É muito mais simples do que você fazer uma transferência de um carro, uma casa, né? Um lote, um terreno, que às vezes você precisa legalizar, precisa fazer a regularização, entende? Sem contar que não é necessário inventários, né? E nem honorários, né? Que aumentam muito esses custos da transferência desse tipo de propriedade. Outra dúvida, é caro manter uma holding? Bom, em linhas gerais, não é caro. A grande sacada é que uma holding familiar é uma empresa, né? Então você tem os custos normais de contabilidade mensal, e para abrir tem ali a abertura do CNPJ e da sequência, né, com a manutenção contábil. Só que aqui no escritório eu sempre costumo fazer pessoalmente, nos casos de holding eu gosto de participar disso pessoalmente, justamente de fazer a questão do levantamento patrimonial e fazer o planejamento tributário em cima disso aí, tá? Que é muito comum a gente ter que fazer alguns ajustes nos impostos de rendas anteriores para poder ajustar, declarar o que não foi declarado, fazer o ajuste ali de patrimônio, para poder fazer a transferência disso aí adequadamente para a holding, né, ter os papéis ali comprobatórios direitinho. Muitas vezes também, quando tem empresas atreladas a esse processo, a gente pega as empresas e faz ali a conversão jogando para dentro da holding. Então você tem uma contabilidade geral muito mais em conta, né? Você, como normalmente nos contratos aqui no escritório, quando tem várias empresas, a gente consegue fazer um preço melhor, justamente pela quantidade de CNPJ que está entrando aqui no nosso escritório, né? Então fica mais barato em linhas gerais, tá? Só que a grande sacada, a grande economia, na verdade, não é economia. O grande ganho é o ganho da mentalidade da família. Por quê? O que é muito comum eu ouvir aqui dos patriarcas? Que eles demoram décadas para construir um patrimônio e aí os herdeiros não querem dar sequência ao negócio. Eles não se interessam. Por quê? Eles cresceram concorrendo, né, com o negócio do pai, né? Vamos dizer o patriarca para facilitar, né? Vamos lá. Eles crescem concorrendo, então muitos deles têm aversão ao negócio do pai. Só que, como a holding familiar, eles já participam de algumas reuniões, porque hoje vai participar, talvez, o patriarca e os filhos. Daqui a 2 anos, quem participa também entre os netos. Os netos ficam ali só olhando, né? E aí eles começam a abrir os olhos. Opa, calma aí, tem uma estrutura nisso aqui. Então, eles podem não entrar na execução do negócio, né, da operação, mas eles podem entrar no gerencial, né, como investidores futuros. Então, na ausência do patriarca, quem executava ali, né, por exemplo, que era o chefe da cozinha, que era o dono, que realmente metia a mão na massa do negócio, ele pode estar ausente. Um exemplo aí, por exemplo, como é que vocês acham que a família, a Bravanel, que as filhas, como você acha que elas começaram a meter a mão no negócio, começaram a entender, participar ali? Durante as reuniões, do processo de gerencial ali, de reuniões, tratando justamente das holdings, né? Tem os fechamentos, normalmente são trimestrais, às vezes anuais, dependendo da estrutura da família. Nesses fechamentos, elas tinham noção do tamanho da coisa. Tem especialista aqui, tem especialista ali. E aí, ao longo dos anos, tem-se um fortalecimento da família em relação à visão de negócio, não como execução, mas como investimento. E aí você tem uma tranquilidade muito maior na cabeça do dono da empresa, porque ele sabe que aquilo não vai morrer.
Mesmo se morrer, ele vai ser transmitido, vai ser transferido da melhor forma possível, porque o que ele pôde fazer em vida, ele fez. Essa é a grande sacada. Então, quando você bota na balança, hold familiar é troco de pinga, como o serviço do contador normalmente é, né? Porque o serviço de contabilidade, ele traz essa inteligência patrimonial, ele traz essa inteligência fiscal, que o que você deixa de perder com impostos, com problemas contábeis, né? Com problemas fiscais, atuações que não foram identificadas, com problemas de processos administrativos que não foram concluídos, isso te economiza um dinheiro enorme. Então, no final das contas, na balança fica barato, né? Um serviço contábil de qualidade. Então, assim como a contabilidade, a hold familiar também é muito em conta, vale muito a pena, principalmente quando você coloca na balança o final da história, que é justamente a transferência de patrimônio. Outra dúvida comum é quando é que vale a pena ter uma holding familiar. Eu costumo dizer que a partir de 2 milhões em patrimônio, já vale a pena você ter uma holding, tá? Para você conseguir ter uma estrutura e já tá economizando a partir daí. Só que é muito comum que menos que isso, tá? Já vale a pena para você. Como eu disse aqui nos outros vídeos anteriores, esse vídeo também, a questão é que, às vezes, para você ter uma inteligência fiscal melhor, uma inteligência gerencial melhor, se você já tem, por exemplo, os imóveis alugados ou imóveis que você já tem que ter um controle gerencial melhor ali, já vale a pena você ter uma holding, entende? Porque quando você tem vários CNPJs também, você já consegue ali economizar com os honorários, tá? É importante você consultar, e aí eu convido você, se você tiver dúvida, né, se quiser realmente expandir nessa ideia, quiser avançar com esse projeto, confere aqui as nossas soluções aqui da descrição, que é provável que a gente consiga te ajudar, ok? Então, em linhas gerais, a partir de 2 milhões de patrimônio vale muito a pena para você já pensar nisso, ok? E a grande dúvida, né, que é a maior de todas, é como criar uma holding, como fazer esse processo. Eu já disse aqui já alguns pontos, né, iniciais para você já ter uma noção de como funciona um serviço, né, que te ajuda nisso aí. Porém, eu vou tratar agora de alguns pontos padrão, alguns pontos normais que a gente começa aí logo na execução do trabalho, ok? Primeira coisa a fazer é justamente a avaliação do patrimônio, que é quando a gente avalia todos os bens da família e já adianta ali o que seria o inventário no futuro, né? E aí fica muito mais fácil fazer inventário com o patriarca em vida, né? Porque é complicado quando, né, depois que ele vem a falecer, que aí bloqueia a conta, tem que entregar a certidão de óbito, aquele problema todo ali, aquela burocracia toda, para conseguir saber o que é o quê, quanto que tem, às vezes tem direito seguro e não sabe. Então, nesse momento, é feito o levantamento de todos os bens da família, ok? Imóveis, investimentos, empresas, seguros, tudo isso aí que está à disposição de quem vai ficar aí para contar a história. E isso é fundamental para a gente entender, né, como é que estão as coisas e principalmente para resolver problemas que estão ativos, tá? Ou seja, questões que precisam ser resolvidas, né? Porque quando você faz uma holding, muitas das vezes você já coloca o herdeiro ali na conversa, ele já começa a se inteirar de problemas, né? Então, ele já vê, olha, tem que legalizar esse imóvel aqui, depois eu vou ter que vender ele, então eu preciso dele registrado, eu vou ter que fazer tal acerto em tal veículo. Então, ele já começa a trabalhar na solução das coisas. Então, a gente já faz esse mapeamento para saber o que tem e o que precisa ser feito, ok? E depois a gente tem que definir qual tipo de holding, né? Uma delas é a patrimonial, de participações, são as mais utilizadas. E a escolha vai depender do tipo de benefício, tipo de bens, como a coisa vai ser gerenciada, ok? Depois a gente faz o que se chama de constituição legal da holding, que é a formalização dela na junta comercial como empresa propriamente dita, com CNPJ, atividades, né, os quinais, com contrato social registrado também tá na junta comercial. E os bens são transferidos para ela. Os herdeiros serão os cotistas da empresa, o que facilita o processo de sucessão. Depois disso é feito o que se chama de administração contínua, que é justamente a manutenção da empresa. Ela precisa ser administrada de forma eficiente, como se fosse uma empresa, ok? E é isso que garante a proteção patrimonial ao longo dos anos. E como vocês puderam ver, gente, nessa sequência de vídeos, planejamento de proteção familiar não é um luxo, é uma necessidade. A gente vem enfrentando décadas de crises, né, crescentes e uma inflação galopante que vem consumindo o patrimônio ao longo das décadas, né? Então, a gente precisa se proteger, porque a minha geração, ela foi muito afetada com a questão da perda patrimonial. As gerações futuras, como é que vai ser? A tendência é piorar. Então, a gente precisa tomar um cuidado e entender que isso não é um luxo. A holding familiar já é utilizada há décadas pelas famílias mais ricas, então já está na hora das famílias comuns já utilizar isso de uma maneira mais normal, ok? Uma maneira mais comum. E a ideia dessa série de vídeos é justamente essa, democratizar a utilização da holding, para garantir que você e seus herdeiros não percam anos
com burocracia, né? E nem percam centenas de milhares de reais com isso aí. Ninguém merece trabalhar a vida toda e ficar perdendo dinheiro para o governo. Já basta os impostos em cima do consumo e da produção, né? Você perde dinheiro com impostos para ganhar o seu dinheiro e gasta dinheiro com impostos quando você faz as suas compras. Então, perder dinheiro ainda na transmissão dos bens não é justo aqui no Brasil do jeito que é feito, tá? Não entendo isso como justo, tá longe disso. Eu já gravei os outros vídeos falando da minha crítica sobre isso aí, acho isso muito errado e graças a Deus e a alguns legisladores nós temos ainda acesso a ferramentas como a Road Familiar. Temos outras ferramentas também, mas nessa sequência de vídeos eu resolvi trazer isso para vocês, ok? Tem gente que fala que não tem solução para a morte, ok, mas para cobrança absurda de impostos sobre transferência patrimonial tem, que é a Road Familiar. Compartilhe aqui a sua opinião com a gente. Se você vê que tem outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo também, transmita essa informação, compartilhe esse vídeo, ok? Fiquei à disposição, foi um prazer enorme gravar essa sequência de vídeos. Eu espero ter contribuído com você, tá? E eu me coloco à disposição. Te convido novamente a utilizar aqui a nossa descrição, tá? Dos vídeos para conhecer o nosso serviço, nossas soluções, tá bom, gente? Eu fico por aqui. Curtiu? Se inscreveu? Muito obrigado. Até mais. Tchau.